Opa, bom dia, seguidores do Povo Online. A gente está aqui com o deputado federal Jean Willis, jornalista, deputado e professor universitário, para conversar um pouco sobre a conjuntura política aí para 2018. O Jean, que está aqui no Ceará, participa amanhã de um primeiro congresso extraordinário estadual dos jornalistas, do Sindicato de Jornalistas do Ceará, com o tema Jornalismo como Pilar da Democracia. Vai conversar também com a jornalista Sinara Menezes e uma série de outros convidados. Para você se informar, você pode entrar no site do Sindijorce aí, procura no Google para saber mais informações. E, Jean, cara, conversando contigo já aqui um pouco sobre a pauta que domina agora, né, 2018. A gente viu que, ao longo aí dos governos petistas, Lula e Dilma, o PSOL acabou sendo um dos partidos que fazia a maior oposição programática ao governo, né? Era sempre o centro das críticas mais fundadas nessa questão política aos governos do PT. E agora, com esse processo do impeachment e das votações das reformas aí que o presidente Temer colocou no Congresso, acabou se alinhando um pouco com os petistas, né? Tinham objetivos em comum nessas discussões. Você também foi um dos que acabou tomando a linha dentro do PSOL para defender até a presidente Dilma contra o impeachment, né, apontando que era um processo injusto e tudo mais. Eu fico pensando, como é que isso fica para o futuro agora? Em 2018, como é que vai ser a relação PT e PSOL? Vocês veem hoje uma possibilidade de aliança nos estados, ou talvez até para a presidência no segundo turno? Como é que fica essa relação PT e PSOL agora? Bom dia aos seguidores do Povo Online. Eu não vou falar de futuro porque eu não faço futurologia. Quem faz futurologia é Oráculos de Delfos. Eu vou falar sobre o presente. Primeiro dizer que nós não nos alinhamos ao PT, né? A gente se alinhou à democracia, a gente defendeu a democracia de um golpe parlamentar que, ao fim e ao cabo, foi perpetrado. Um golpe que colocou na presidência da República um sindicato de ladrões, um presidente que é acusado de corrupção formalmente pelo Procurador-Geral da República e que acabou de enterrar a possibilidade de investigação porque comprou deputados, né? Gastou quase 6 bilhões na compra de deputados através da emenda do Instituto das Emendas e distribuição de cargos. Isso a céu aberto, isso com denúncia na imprensa, na Rede Globo. Ainda assim, esse presidente permaneceu. Nosso alinhamento foi uma defesa da presidenta democraticamente eleita. Eu não votei em Dilma no primeiro turno, votei em Luciana Genro. No segundo turno, eu votei em Dilma porque entre o programa de governo de Dilma e o programa de governo de Aécio Neves, que é o programa que vem sendo implementado agora pelo PMDB, por esse governo PMDB-PSDB, entre esses dois programas, eu optei pelo programa da Dilma, que era um programa que ainda se preocupava minimamente com os pobres, com políticas sociais para os mais pobres, né, como Bolsa Família, Farmácia para Todos, Luz para Todos, Minha Casa Minha Vida, uma série de programas que contempla a maioria da população pobre, sobretudo do Nordeste, que foi muito beneficiado durante esses governos. Então não foi uma aliança com o PT, uma aproximação do PT, foi uma aproximação com uma causa. E aí, nesse sentido, o PT, claro, estava defendendo o seu próprio governo. E é óbvio que nós lutamos contra o impeachment também, porque a gente dizia desde sempre que a corrupção não foi inventada pelo PT. Aliás, quem mora no Ceará, quem mora na Bahia, quem mora no Maranhão, quem mora em São Paulo, quem mora no Rio, sabe e deveria saber disso, que a corrupção não foi inventada pelo PT. Antes do PT chegar à presidência da República, através de Lula, a corrupção já era largamente praticada. O nosso sistema político é corrompido. A relação promíscua entre interesse privado e a coisa pública sempre existiu, né? Sempre houve um financiamento empresarial de campanha. E quando um empresário bota dinheiro na campanha de um político, ele quer um retorno. Ele não está botando porque ele é bonzinho. Não existe almoço grátis. Quando o empresário bota dinheiro numa campanha, ele quer ser beneficiado depois, seja através dos processos de licitação, seja com projetos de lei que facilitem os seus negócios. Então é isso. Posso falar do momento. E a partir do momento dizer que, primeiro, temos que lutar por eleições em 2018. As eleições em 2018 não estão garantidas, porque há uma tentativa durante a votação aí da reforma política, vamos botar muitas aspas nessa reforma política, uma tentativa de colocar o parlamentarismo como uma possibilidade, ou seja, tirar dos brasileiros o direito de votar no presidente, do próximo presidente. E aí você já pode imaginar, um parlamentarismo com esse Congresso que a gente tem vai ser uma desgraça completa. Quem acompanhou, por exemplo, a votação sobre a admissibilidade da investigação contra o Temer na semana passada, pôde perceber o nível do Congresso Nacional. Ou quem acompanhou o impeachment da Dilma, né, a votação do impeachment da Dilma, pôde ver o nível de deputado que nós temos ali. Agora, já imaginou um parlamentarismo com aqueles deputados e deputadas? Então, nós temos que lutar primeiro para garantir as eleições diretas,
em 2018, temos que lutar contra o distritão, por exemplo, que é esse modelo eleitoral que eles estão querendo emplacar e que é um modelo que ameaça a democracia, que ameaça a existência dos partidos, que ameaça a emergência de novas lideranças. Nós temos que lutar contra isso, beneficia só os oligarcas, só as elites, só os políticos que estão aí desde sempre. Aí teve também uma questão assim, aqui no Ceará teve muito essa realidade, né? Nos últimos anos, nas últimas eleições, o pessoal cearense sempre teve uma votação muito expressiva de alguns candidatos, mas, por exemplo, agora em 2016 o Ailton Lopes foi, se eu não me engano, o 11º vereador mais votado, foi um dos mais votados na capital, mas acabou não entrando pelo quociente eleitoral. Agora, com essa mudança, ele entraria. Não tem esse lado também? Como é que é? É só ruim? Como é que tem esse lado, mas a gente despreza esse lado, porque a gente não acredita que a política possa gravitar em torno só de personalidades, né? A política precisa de partidos, a política precisa de partidos programáticos, partidos que tenham programas de governo, né? A política precisa dos movimentos sociais, né? A política precisa das lideranças populares. A gente não pode pensar tão somente em figuras-chave do partido que poderiam ser eleitas caso o distritão seja aprovado, né? Por exemplo, eu seria beneficiado com o distritão, mas eu não penso só em mim. Eu penso na política como um todo, eu penso na democracia a médio prazo. Se o distritão vai perpetuar gente como Eunice Oliveira, perpetuar gente como os Sarneys, todas as famílias de oligarcas que transformaram a política em capitanias hereditárias, se o distritão vai manter o sistema político nessa promiscuidade que hoje ele já vive, essa promiscuidade entre interesse privado e coisa pública, eu não quero que esse modelo então seja aprovado. Vou lutar para que o distritão não seja aprovado. Distritão, agora o fim da cláusula de barreira, aumentaram bastante também o fundo eleitoral dos partidos. Essa reforma política foi a reforma política que o povo pediu? Óbvio que não. Não é a reforma política que o povo pediu. O governo Michel Temer não é o governo que o povo pediu. O governo não pediu um governo que aumente a gasolina, que aumente os impostos, um governo que corte a farmácia popular, por exemplo, que atendia 90 milhões de brasileiros, um governo que reduza, por exemplo, as bolsas de CNPq, CAPES e PIBIC, por exemplo, que contempla os alunos e a ciência do nosso país. A ciência brasileira está comprometida por esse corte, por exemplo, feito por esse governo no Ministério de Ciência e Tecnologia, por exemplo, e no Ministério da Educação. A gente não votou num governo que congelasse por 20 anos os investimentos públicos em saúde, educação e segurança pública. A gente não votou nesse governo, nesse programa de governo. Esse programa de governo que vem sendo implementado através dessas reformas, entre aspas, era o programa de governo dos tucanos, era o programa de governo de Aécio Neves, que, por sinal, está na sua terceira denúncia, que deveria estar preso e não está, porque a nossa justiça é seletiva, porque a nossa justiça é partidária, porque a Lava Jato é uma operação que poderia ser muito boa para o país e acabou se revelando uma operação partidária, que tem interesse em combater um partido, em erradicar um partido, mas botar panos quentes na corrupção praticada por outros partidos e por outros políticos. Então, quero deixar claro isso para a população. As pessoas que votaram na Dilma, eu votei na Dilma no segundo turno, eu não votei na Dilma para que Michel Temer se tornasse presidente. Eu votei na Dilma apesar do Michel Temer. Michel Temer era um vice decorativo que deveria ficar no seu papel de vice decorativo. E ele saiu desse papel, se transformou num conspirador, conspirou contra o partido com o qual ele era coligado, que era o PT, ajudou a destituir o PT do condomínio do poder e se aliou ao PSDB, e se aliou a esse centrão, ao PP, Partido Progressista, ao PR, ao PRB, ao PHS, ao PSD, todos esses partidos que a gente chama de partidos de aluguel. O PP, o Partido Progressista, é o partido com o maior número de deputados implicados na Lava Jato, ou seja, investigados pela Lava Jato. Era o partido daquele deputado fascista que nesse exato momento agora na página aqui do Povo Online deve ter um monte de imbecis repetindo o nome dele como se fosse um mito. O PP, o Partido Progressista, era o partido desse deputado. Esse deputado ganhou dinheiro da JBS na conta, depositado na conta dele. E o que é que ele fez? Ele lavou esse dinheiro, ele tirou da conta dele e devolveu para o partido. E o partido, então, devolveu para a conta dele. Ou seja, ele fez uma lavagem de dinheiro, agora querendo posar de honesto. Honesto coisa nenhuma, recebeu dinheiro de Caixa 2, recebeu dinheiro de financiamento empresarial de campanha, não tente se vender agora como um cara honesto. O senhor fala muito a questão da defesa de eleições diretas e o Bolsonaro mesmo que o senhor citou tem a cada dia aparecendo melhor nas pesquisas aí, podendo até ser eleito. Se ele fosse eleito, o senhor, como é que ia ser? Ele não vai ser eleito, ele tem um teto, né? A quantidade de fascistas nesse país tem um limite. Ainda que o fascismo seja contagioso, a quantidade de fascistas tem um limite. Ele tem um teto.
ele não sobrevive a nenhum debate, porque ele é burro, ele é ignorante, ele não sabe falar, ele não conhece nada de economia, ele não conhece nada de segurança pública, ele tem frases prontas, frases de efeito. Ele gosta de polemizar, e um país com 200 milhões de habitantes e a 7ª economia do mundo, não pode cair na mão de um ignorante desse tipo, né? Agora, ele tem frases que seduzem as pessoas, frases como bandido bom é bandido morto, no meu mandato LGBT não vai ter privilégio, como se LGBT tivesse privilégio nesse país. Um país Agora que... mesmo, essa semana, parece que um registro de uma ocorrência que mataram vários quilombolas, né, no interior aí do Nordeste. Sim. Se não me engano, foram uns 10 quilombolas que acabaram sendo vítimas de polícia. Exatamente. Além da morte dos quilombolas, nós tivemos aquela morte no Pará também dos pequenos agricultores, por parte de grileiros. Ou seja, essas frases de efeito que esse sujeito profere, ela interpela gente ignorante, gente que não lê, gente que vive de meme de internet, gente que vive em grupelhos de WhatsApp compartilhando mentira e fake news. Nós vivemos uma era muito difícil, que é a era da fake news, em que as pessoas acreditam em tudo que aparece na internet, sobretudo se tiver uma aparência de notícia, de verdade, né? Por que o senhor acha que está tão proliferando essas questões? Eu acho que está proliferando primeiro porque nós temos um déficit muito grande de educação de qualidade nesse país. A evasão escolar no Brasil é muito grande, a qualidade da educação pública caiu muito nos últimos tempos, a escola se massificou, mas a qualidade não foi garantida. As pessoas não fazem uma leitura crítica do mundo, elas não distinguem entre o que é boa notícia e o que é uma notícia falsa. E mesmo no campo das notícias verdadeiras, o jornalismo se prestou nos últimos anos a um desserviço, né? A mentir também, a distorcer, nesse afã de derrubar o PT do condomínio do poder. Os principais jornais do país contrataram figuras que são mentirosas, colunistas que mentem descaradamente ou que distorcem e que promovem uma revisão da história que vai enganando as pessoas. Então, eu acho que esse déficit de educação e esse número de poucos leitores que o Brasil tem, estima-se que 70% dos brasileiros não leem livro, né? Leva a isso, a essa incapacidade de distinguir falsa notícia de notícia verdadeira. Você acredita, por exemplo, que teve gente que acreditou numa fake news de que eu apresentei um projeto de lei para mudar a Bíblia, por exemplo, como se a Bíblia pudesse ser modificada por projeto de lei. Teve gente que acreditou, por exemplo, que eu apresentei um projeto de lei para doutrinar crianças no islamismo, para ensinar o islamismo nas escolas. Ou seja, as pessoas elas acreditam no que querem, porque também elas têm preconceitos profundamente arraigados dentro dela, né? Como é que você acha que isso vai permear o debate em 2018? A gente vai conseguir ter uma eleição livre disso ou os candidatos que se basearem nisso vão acabar tendo alta como aconteceu nos Estados Unidos, Donald Trump? Assim? Não, eu não acho que a gente vai estar livre disso não, mas eu acho que nós temos um papel aí, uma responsabilidade, eu, você, sobretudo você que trabalha na imprensa. Eu acho que os profissionais da comunicação, aqueles profissionais de verdade, não os ratos de redação, mas os profissionais de verdade da comunicação têm um papel aí em fazer essa distinção para as pessoas, em desmascarar, por exemplo, essas falsas notícias, né? Tem uma série de sites que já fazem isso, que já desmontam os boatos, que já checam fatos. Mas, por outro lado, nós temos os grupos que vivem disso, que vivem das fake news, das mentiras, e que leva uma grande quantidade de pessoas a aderirem ao fascismo, né, à mentira e a fazerem culto da personalidade desse sujeito que, volto a dizer, é um sujeito ignorante, um sujeito desqualificado, racista, que trata de maneira jocosa, por exemplo, os quilombolas, que não respeita as pessoas LGBTs, né? Ainda que haja dentro da comunidade LGBT muitas pessoas que estão fazendo culto à personalidade dele também, né? Por incrível que pareça, alguns escravos passam a amar suas correntes, alguns cordeiros passam a uivar com os lobos, na esperança de não ser devorado. Mas é a minoria. Mas também tem uma crítica que seria também que, às vezes, o projeto da esquerda para o país também teria se exaurido um pouco, né? Com os governos aí do Lula e da Dilma, agora também teria tido uma decepção, a economia teria piorado agora na reta final do governo da Dilma, e que seria também uma reação a isso, não só uma adesão a essas ideias, como também um exaurimento da esquerda. Jura? Eu acho que é mais uma ofensiva do capitalismo neoliberal. Eu acho que num planeta ameaçado por mudanças climáticas, num planeta com os recursos naturais em ameaça de extinção, por exemplo, o petróleo que move o mundo, né, uma energia, o combustível fóssil finito que vai acabar,
com essa disputa internacional pelos postos de petróleo, fica muito fácil o capitalismo neoliberal incidir sobre os Estados-nações, destruindo os seus sistemas políticos, né? Eu acho que é uma ofensiva do Estado neoliberal, da livre economia de mercado, que muita gente da classe média vai aderindo a esse discurso do livre mercado, do Estado mínimo, mas a classe média muitas vezes não para pensar que um Estado mínimo vai contra ela. Então, nesse momento em que os recursos do planeta estão escasseando, as corporações comerciais querem tomar conta de tudo, querem transformar a água em propriedade privada. A água não vai ser mais, né, num futuro talvez não muito distante, a água não vai ser mais distribuída para todo mundo. A água terá que ser comprada. Quem não tiver dinheiro para comprar, que se vire. Né? A educação não vai ser mais pública, a educação vai ser completamente privada. Quem não tiver dinheiro para botar filho na escola, que se vire, certo? A segurança não será mais pública, toda a segurança será privada. Então, quem não tiver dinheiro para contratar segurança privada, que já há em muitos condomínios, está sujeito à violência. Então, não se trata de exaurir um projeto da esquerda, porque nunca houve um projeto de esquerda. O PT só se elegeu porque se uniu à velha direita. O PT se uniu a partidos como o Partido Progressista. O PT se uniu ao PMDB, o partido. Existe partido mais de plutocratas e cleptocratas do que o PMDB. O PT se uniu a gente como Sarney, né? A essa velha oligarquia nordestina, aos oligarcas do Sudeste e do Sul. Nunca houve um governo de esquerda no Brasil. Então, que mentira é essa de dizer que houve um governo de esquerda no Brasil? O que o Lula conseguiu fazer, e com muito esforço, foi políticas sociais para os mais pobres. Ou seja, o Lula foi capaz de conciliar com essa gente, com essa elite predatória, com essa elite corrupta e egoísta, para dar um mínimo à população. E o Lula fez coisas incríveis, como tirar 40 milhões de pessoas da miséria, tirar o Brasil do mapa da fome. Os banqueiros nunca ganharam tanto dinheiro quanto no governo Lula. Então, que história é essa de que a economia esteve ruim sob os governos petistas? A economia foi ficar ruim a partir de 2013, com o governo Dilma, porque a economia estava ruim no mundo. Porque a crise dos superprimes nos Estados Unidos de 2008, aquela bolha, acabou estourando em 2013 no Brasil. Então, essa crise econômica mundial foi produzida pelo capital financeiro. Há uma financiarização da economia no mundo inteiro, certo? Através da especulação financeira das bolsas. Foi isso que atingiu a economia. É uma crise do capitalismo. Então, falar em exaustão do projeto de esquerda é uma mentira, uma falácia. O que está em jogo aí é uma tentativa das corporações comerciais capitalistas em destruir os sistemas políticos, sobretudo na América Latina, para se apossar das riquezas. O que está em jogo aí é se apossar do campo do petróleo, do campo de pré-sal. A Petrobras está aí, privatizada quase, né? Sob o discurso de que ela tinha um problema de gestão, de que tinha corrupção na Petrobras, está se vendendo a Petrobras a preço de banana. Agora estamos tentando vender a CEMIG em Minas Gerais, ou seja, a privatização de todas as estatais às corporações comerciais. E aí garante que isso vai ser bom para a população? Vamos perguntar, por exemplo, agora a quem viaja de avião. Se depois do sistema de cobrar bagagem, porque você agora não despacha bagagem sem cobrar, se você, quer dizer, a não ser que você vá reduza a sua bagagem a um certo peso. Pergunte a essas pessoas se as passagens baratearam, porque a desculpa de criar o sistema de cobrar bagagem era para baratear as passagens. As passagens baratearam? Não baratearam. A gasolina aumentou. Ou seja, é isso. As pessoas têm que entender que não se trata de crise do projeto de esquerda, porque nunca houve um projeto de esquerda. O que há é uma crise do capital, e o capital se renovando, se apropriando das riquezas, que são de todos e todas, minha e sua. Se apropriando dos nossos impostos para fim de enriquecer determinados grupos e determinadas famílias, em detrimento da grande maioria da população. Sim. O senhor fala um pouco dessa questão de relações aí, não tão republicanas do PT com outros partidos. O Lula, nesses últimos meses, aí teve se criticado muito disso e chegou, inclusive, a dizer que o PSOL seria um partido afrescalhado, que não estaria disposto a fazer coligações com o PT nos estados para vencer todo esse projeto aí do PMDB e do PSDB. Como é que você avalia? Não seria também o caso, talvez, do PSOL começar a pensar, talvez, em fazer uma aliança com o PT, mesmo que colocando alguns limites para isso nos estados? Eu não vou falar em alianças do PSOL com o PT, porque eu não sou do Diretório Nacional do partido, eu não faço membro da Executiva Nacional do partido. Como parlamentar, o que eu posso dizer é que a fala do Lula foi uma fala bastante infeliz. Inclusive, eu rebati a fala do Lula. Aquela fala do Lula dizia mais dele do que do PSOL. O que o Lula estava dizendo através daquela crítica ao PSOL era se desculpando dos erros que ele cometeu,
da ingenuidade dele em relação à elite econômica e política brasileira. Né? O Lulinha Paz e Amor, que bebeu uísque com as grandes fortunas desse país, achava que essa gente era uma gente democrata, né? Uma gente que prezava pela democracia e pelo Estado de Direito. E ele descobriu da pior maneira que não. A prova disso é que ele está aí, acusado de crimes para os quais não há provas. Há convicções, mas não há provas. A prova disso é que ele foi tratado de maneira diferente na Lava Jato, se comparado com os demais bandidos, não estou chamando o Lula de bandido, se comparado com os bandidos, né, que corromperam o sistema político, certo? A maneira como ele vem sendo tratado é a prova de que ele errou. Agora, o Lula tem uma dificuldade enorme de fazer autocrítica, como certos setores do PT têm dificuldade de fazer autocrítica, de dizer, olha, nós falhamos, tudo bem que em nome de tirar 40 milhões de pessoas da miséria, nós cedemos a esse modelo político, esse modelo político corrompido. Nós cedemos em nome de uma boa causa, tirar 40 milhões de pessoas da miséria, implementar políticas sociais. Mas fomos ingênuos em acreditar que eles eram capazes de manter a democracia e respeitar o resultado das eleições. Fomos ingênuos, fomos destituídos do condomínio do poder, né? Fomos demonizados, criminalizados nacionalmente e, portanto, a gente vai pensar numa nova política. Não. Não consegue fazer essa autocrítica e vai, então, criticar o PSOL, que propõe um novo modelo político, um modelo que não concilie dessa maneira. Né? Não quer dizer que o PSOL não vai fazer alianças com partidos de esquerda. Vamos fazer alianças, sim, mas em torno de programas. Não alianças pensando em distribuição de cargos, em loteamento de cargos, né? Mas alianças em torno de programa. Qual é o programa de governo que a gente tem para esse país? Qual é o plano econômico que nós temos, que, ao mesmo tempo, assegure o desenvolvimento sustentável, garanta a oferta de emprego, mas também proteja as nossas florestas, os mananciais, certo? Proteja os povos indígenas, faça um desenvolvimento sustentável, certo? Pense, por exemplo, na reforma urbana, pense nos imóveis que estão aí sem função social, né? Pense uma segurança pública que não se converta no extermínio de pobre e negro, né? Uma nova política de drogas, por exemplo, que pense na possibilidade de legalizar e regulamentar a maconha, né, como forma de combater o tráfico. Enfim, é isso. A gente pode fazer alianças pensando em programas, alianças programáticas e não alianças pensando em tempo de televisão ou em distribuição de cargos, que foi, de certa forma, o que o PT fez com a direita, né? O PT cedeu a um modelo de alianças políticas que já estava em vigor antes dele. E, ao fim e ao cabo, o PT saiu difamado como se tivesse inventado a corrupção no país. Parte da classe média odeia o PT com a desculpa de que o PT se corrompeu, mas na verdade não é a corrupção que incomoda essa parte da classe média. Porque se fosse a corrupção, a classe média estaria batendo panela, essa parte da classe média estaria batendo panela e vestida de verde e amarelo contra Michel Temer, que é corrupto, ou contra Aécio Neves. O que incomodava essa parte da classe média no PT eram as políticas sociais do PT. Era o fato do PT ter empoderado, por exemplo, os pobres, ter feito a mobilidade dos pobres. O filho do porteiro estava na universidade e o filho do porteiro passava a disputar no mercado de trabalho a vaga com o filho da patroa. Então, para essa classe média, era um assinte. Como assim? Até, como é que o senhor avalia também essa questão da Operação Lava Jato, né? Tem tido um esvaziamento, o governo não tem escondido de corte de verbas para a Polícia Federal, a pressão popular menor um pouco agora, depois do impeachment, ajuda o governo a tocar esse projeto? A Operação Lava Jato serviu para destituir o PT do condomínio do poder. A Operação Lava Jato serviu ao impeachment da Dilma, ao golpe parlamentar. A Operação Lava Jato poderia ter sido uma operação muito séria, uma operação que prendesse de fato corruptos e não que beneficiasse bandidos como ela vem beneficiando, porque o cara corrompe o sistema político, o cara é preso, aí ele faz uma delação premiada, ele sai com a tornozeleira e vai curtir a casa dele com uma piscina incrível. E a fortuna dele não foi devolvida, né? É isso, eu não acho que ela poderia ter sido uma operação muito boa, uma operação que mudasse o sistema político, mas ela foi movida por gente que tem preconceitos, gente que tem lado na política, né? E então não foi uma operação, não vem sendo uma operação republicana. Se fosse uma operação republicana, volto a dizer, Aécio Neves não estaria livre, leve e solto, depois de tudo que a gente viu na televisão. Ninguém inventou, a gente ouviu o áudio do Aécio, da conversa com o Aécio, pedindo a propina.
Não é um delírio coletivo. A gente viu o Rocha Loures correr com a mala de dinheiro. A mala foi devolvida faltando 30 mil reais, que foram devolvidos depois. A gente soube que Michel Temer se encontrou com Joesley Batista nos porões do Palácio. Isso não é um delírio coletivo, e esse homem é presidente da República e continua presidente da República. Então, o problema não é a corrupção. A Lava Jato acabou não combatendo os corruptos de fato. A Lava Jato serviu tão somente para criminalizar o PT. E olha que eu não sou petista, e como você disse no início da conversa, o PSOL sempre fez oposição programática ao PT. Sempre fomos o partido que fizemos oposição programática ao PT. Agora, fazer oposição programática não significa fechar os olhos para esse estado de coisas, né? Corruptos contumazes nesse país, partidos que abrigam a maior quantidade de corruptos, como o PMDB, como o Democratas, como o PP, o Partido Progressista, estão aí, nada criminalizados. Aliás, um canalha do PP agora se arvora a ser presidente da República. Um cara que o irmão foi denunciado por ser funcionário fantasma da Alesp, Assembleia Legislativa de São Paulo, ganhava 17 mil reais para não fazer nada. Para onde iam esses 17 mil reais? Ele trabalhava na liderança do PP, do Partido Progressista. Ia para onde esse dinheiro? Né? O PP ganhou dinheiro da JBS e de outras empresas e corporações comerciais que tinham interesse em corromper o sistema político. Né? E agora o cara aparece e quer se apresentar como honesto, como alternativa política, uma figura que está há 26 anos no parlamento e que há 26 anos não faz nada de útil. Aprovou apenas 2 projetos, e o outro que se apresenta como alternativa política é esse prefake, esse Palerma automobilístico de São Paulo, que é o João Dória, que recebeu um ovo na cara quando esteve na Bahia. Aliás, muita gente indignada com o ovo na cara de João Dória e pouca gente indignada com o extermínio da juventude negra e pobre das periferias, com as chacinas praticadas nas periferias, em que 12, 13 cadáveres aparecem por dia. E as pessoas estão preocupadas com um ovo na cara de um demagogo como o João Dória, um cara que sempre esteve na política, sempre parasitou o sistema político e agora quer se apresentar como novo, como o gestor, né, empresarial, tratando a coisa pública como se fosse uma empresa privada. O senhor falou muito dessa questão dos nomes que estão aí para 2018. Um que tem tentado se construir como uma alternativa progressista de esquerda é o Ciro Gomes, né? Hoje filiado ao PDT. Como é que você avalia a candidatura do Ciro aí à presidência da República? Eu acho que não dá para comparar o Ciro com o João Dória e com o outro sujeito lá, o fascista. O Ciro está anos-luz dessas duas pessoas. O Ciro é um cara preparado, é uma pessoa mais séria, séria em relação ao João Dória, tem muito mais conhecimento, inclusive como gestor, e o Ciro está anos-luz do fascista. Né? Agora, o Ciro está longe de ser uma alternativa como ele quer se colocar. O Ciro faz parte da oligarquia aqui do Ceará, né, gente? Não pode se colocar como novo, não pode se apresentar como... Ele pode ser uma alternativa diante do cenário que a gente tem. Se o Lula não for candidato, se não houver um candidato melhor, o PSOL terá candidato próprio, não sei ainda quem vai ser esse candidato, mas o PSOL terá candidato próprio. Então, num cenário em que, digamos assim, o Lula não possa ser presidente, porque a segunda instância terá reafirmado a sentença do Sérgio Moro, num cenário em que não haja um candidato bacana do PSOL, né, ou um possível segundo turno entre Ciro e Dória, é óbvio que o Ciro é uma melhor opção do que Dória. Mas o Ciro é a continuidade da política com uma nova roupa, digamos assim, da mesma política com uma nova roupa. A gente sabe que alguns parlamentares do PSOL saíram abertamente para falar voto contra o impeachment da Dilma. Poderia ocorrer, talvez, então, no caso de uma candidatura do Ciro, no segundo turno, contra o Bolsonaro ou contra o Dória, de alguns deputados do PSOL irem a público dizer que o Ciro é o menos pior mesmo, pessoal, vamos... Eu não vou dizer dos deputados, eu vou dizer por mim. Num cenário entre o Dória e o Ciro, é óbvio que eu opto pelo Ciro, 1000 vezes, né? Eu não vou nem pensar num cenário entre o fascista e o Ciro, porque eu acho que o fascista não passa para o segundo turno. O fascista é desconstruído logo no primeiro turno. Pelos outros candidatos, né, porque vai ficar claro que ele é frágil, ignorante, boquirroto, e que não tem soluções para o país, né, que não... o Ciro usa uma expressão muito interessante, o moralista de goela. Eu adoro essa expressão. Esse moralista de goela será desconstruído no primeiro turno. Então, não consigo sequer imaginar um segundo turno com esse sujeito e o Ciro. Mas num segundo turno entre o Ciro e o Dória, num segundo turno entre o Ciro e a Marina,
É óbvio que estou falando eu, João Willis, não estou falando pelo meu partido, nem pelos demais deputados do partido. Falando eu votaria no Ciro, seguramente eu votaria no Ciro, certo? Da mesma maneira que se o Lula for candidato, pudesse candidatar, e eu acho que é uma questão democrática a possibilidade do Lula ser candidato, né? Defendo a possibilidade dele ser candidato, sim. Acho que está se cometendo uma injustiça contra ele. Então, num cenário entre o Lula e o Dória, é óbvio que eu não vou pensar nenhuma vez. É óbvio que eu voto no Lula. Óbvio, mesmo que o Lula tenha pisado na bola ao sinalizar que vai repetir a mesma política de conciliação com essa elite predatória, egoísta, com esses rentistas, os especuladores da Bolsa, esses jogadores que fazem da Bolsa de Valores essa jogatina, pouco preocupada com o interesse dos pobres e dos trabalhadores. Ainda assim, num cenário como esse, entre ele e o prefeito de São Paulo, eu voto nele, certamente. Congresso Nacional, você que está lá acompanhando essas movimentações agora, rejeitaram a denúncia do Temer. Tem clima, tem condição de aprovar uma reforma da Previdência? Os partidos, o apoio para rejeitar a denúncia não ficou caro demais para o governo? Vai ser conseguido votar essas reformas que estão aí em pauta? Eu não acho que a reforma da Previdência seja aprovada, não. Eu acho que a reforma trabalhista foi aprovada porque a população foi pega de surpresa, porque era difícil explicar para a população o que era a reforma trabalhista, o que era o legislado, o negociado sobre o legislado, né? Essa frase repetida 1000 vezes, o trabalhador não entendia o que é isso, o negociado sobre o legislado. Pô, como eu vou ganhar um pouco mais negociando direto com o meu patrão, talvez para mim seja melhor. Ele não pensou na ideia de direito, ele não pensou no 13º salário, ele não pensou nas férias anuais, ele não pensou numa série de direitos que a legislação garantia. Mas a reforma da Previdência mexe na classe média. A classe média quer se aposentar. A classe média quer o seu direito à sua aposentadoria. Então, talvez, quando a reforma da Previdência for debatida, haja muito mais dificuldades e ela não seja aprovada. Eu só quero que as pessoas fiquem atentas que todas as reformas propostas pelo governo Temer, esse governo golpista, esse governo ilegítimo, são reformas que são contrárias aos direitos do povo, aos direitos dos trabalhadores. As reformas todas querem beneficiar os mais ricos, querem beneficiar as corporações comerciais, as multinacionais, querem dilapidar o patrimônio público, querem vender as estatais, querem dar a nossa riqueza, a riqueza de todos nós, de todos e todas, a corporações comerciais. Quero que as pessoas entendam isso. Esse modelo de governo, que a gente chama de modelo neoliberal, é um governo que prioriza o mercado e não os direitos. E num governo que prioriza o mercado, quem não puder participar do mercado, quem não puder comprar, vira um pária, vira um sujeito marginalizado. Se você não tem dinheiro para comprar o transporte público não funciona. Num mercado livre, no modelo de gestão neoliberal, é isso. Tudo será resolvido privadamente. Você terá que ter dinheiro para ter seu transporte, então compre seu carro, e além de comprar seu carro, compre a gasolina, compre o IPVA se você quiser se deslocar, paga o IPVA se você quiser se deslocar. Né? O transporte público fica precário. Você quer escola boa para os seus filhos? Pague, porque a escola pública vai estar deteriorada porque não vai ter investimento na escola pública. Você quer saúde? Trate de contratar um plano de saúde bom, porque dependendo do plano de saúde que você compra, não lhe dá direito a certas cirurgias. Então a saúde pública fica desinvestida. O modelo neoliberal afeta os mais pobres, porque não investe na coisa pública. Saúde pública, educação pública, segurança pública, transporte público. É isso. Outro dia o Globo fez uma matéria sobre um empresário que estava nas ruas, dormindo nas ruas, virou homeless, virou sem teto. E aí eu fiz uma postagem com o print da notícia dizendo, bom, isso é o capitalismo. Isso é o capitalismo de mercado livre. Né? Essa é a meritocracia que as pessoas tanto falam. Ou seja, no mundo desses, os mais pobres, os deficientes, né, aquelas pessoas que na corrida da vida estão em desvantagem, se tornam párias, se tornam excluídos. E um ambiente desse não é um ambiente bom para ninguém. Você ter um carro e viver blindado, cercado, porque tem uma multidão de pobres em volta de você, lhe pedindo esmola ou tentando vender para você coisas, não é o melhor ambiente. É um ambiente que amplia a insegurança, certo? Porque as pessoas famintas, elas roubam. Elas roubam porque elas querem sobreviver, elas querem dar comida aos filhos. Né? Você amplia a violência. Você deixa uma quantidade de pessoas sujeitas, por exemplo, às organizações criminosas. Por que o tráfico recruta tanta gente entre os pobres? Porque não tem emprego. Então, por isso que o tráfico vai lá recrutar pessoas na pobreza.
E aí esse mesmo Estado que não dá emprego para as pessoas, que não gera emprego e renda para elas, que não dá a elas uma vida decente, volta lá na forma da polícia, para combater, para fazer uma guerra às drogas. Aí vai lá e mata o pequeno traficante, o traficante de varejo, o vapor barato, mas os traficantes de atacados, aqueles que estão com os helicópteros com 0,5 tonelada de pasta de cocaína, não são tocados por essa política. Bom, é isso. Jean, falando um pouco, você que vai estar agora sexta-feira... Encerrando, né? Encerrando, né? Hoje o senhor que vai ter 6h30, hoje vai estar lá na sede do PSOL, na Avenida Imperador, participando aí de um painel sobre essa questão da conjuntura política nacional agora, atualmente, e sábado vai estar no primeiro Congresso Extraordinário Estadual dos Jornalistas, do Sindicato dos Jornalistas, num painel aí às 2h, falando sobre o jornalismo como pilar da democracia. Encerrando, queria que você falasse um pouco sobre o evento e deixasse uma mensagem para os nossos seguidores aí. Bom, o evento do PSOL é um evento, é uma análise de conjuntura, né? Junto com as lideranças do partido aqui, com os militantes do partido, um debate interno, mais aberto a quem quiser aparecer lá para discutir com a gente. Vamos discutir a conjuntura do país, fazer uma análise de conjuntura, pensar nas perspectivas, né? Fazer prognósticos, digamos assim, para os próximos anos, o que vai acontecer conosco. E esse debate promovido pelo Sindicato dos Jornalistas, o primeiro Congresso Estadual Extraordinário de Jornalismo e o terceiro encontro de assessores de imprensa, estadual de assessoria de imprensa, tem uma função muito importante, que é debater o papel do jornalismo nessa conjuntura. Quer dizer, como é que o jornalismo pode colaborar como prática, né, humana, como prática do pensamento, pode colaborar para sustentar a democracia. Esse é um debate muito importante porque os jornais, no país inteiro, não só os jornais nacionais, mas os jornais locais, se prestaram de serviço muitas vezes. Como é que a gente pode priorizar o papel do jornalista em vez do rato de redação? Como é que a gente checa notícias? Como é que os dois lados podem ser ouvidos? Como é que os jornais podem sair menos com a cara dos seus patrões e mais com a cara dos jornalistas que ralam por eles, como você, por exemplo, que rala e que ganha um salário não muito bom. E eu estou lhe dizendo isso porque eu sou jornalista e eu trabalhei 10 anos na imprensa e sei como nós ganhamos mal, né? Então a ideia é pensar isso mesmo, a condição do jornalista, pensar como essa prática pode ajudar na democracia, pensar o impacto das novas tecnologias da comunicação e da informação sobre o jornalismo, né? Isso que a gente está fazendo aqui agora, uma transmissão ao vivo, pelo Facebook, por uma rede social. Como lidar, por exemplo, com a horda de imbecis, com a fake news, como lidar com os perfis falsos, com os robôs, o sistema de robôs que vão jogando comentários, por exemplo, durante as transmissões ao vivo, e para sugerir, por exemplo, que são comentários espontâneos. Tudo isso será debatido nesse evento. Eu vou estar ao lado de figuras que já fazem isso, jornalistas que já fazem isso nos seus espaços. Será um momento importante e que quem se interessa por esse debate pode ir lá participar. Certo, Jean, eu te agradeço aí pelo tempo aí, pela conversa, agradeço também quem acompanhou, e você fica com mais notícias em qualquer momento aí nas nossas redes sociais e na página oficial do Povo Online. Muito obrigado, Jean. Agradeço aos seguidores, quem acompanhou, ao povo de Fortaleza, essa cidade linda, ensolarada. É importante lembrar que o povo de Fortaleza não é essa gente odiosa que se presta a deixar comentários em sites de jornais. Essas pessoas que deixam comentários são pessoas que fazem ataques orquestrados, pensados, elaborados para isso, né? Elas vão em massa, como vespas, deixar comentários para sugerir que se trata de que se trata de uma reação espontânea, mas não é. Ontem eu fiz uma caminhada pela orla de Fortaleza, quando eu cheguei, e as pessoas, ao contrário, me trataram super bem, pedindo fotos, me parabenizando, agradecendo a presença, agradecendo o trabalho na Câmara. Então, fico muito feliz. Quero deixar esse abraço especial para o povo de Fortaleza, o povo de verdade. Não esses fascistas que se dispõem a deixar comentários em sites de rede social. Quase todos muito mordidos de inveja. Porque você sabe que o Freud dizia que o contrário do amor não é o ódio, é a inveja. É isso. Eu te agradeço mais uma vez Um abraço. pela conversa. E agradeço também você que acompanhou a gente aí. Um abraço.